Olá, sejam bem-vindos ao Growcast, o podcast que debate como a inteligência artificial está transformando o nosso mundo. Bom, e no episódio de hoje vamos falar sobre o impacto da inteligência artificial na educação infantil, o papel dos pais, educadores e como preparar as nossas crianças para equilibrar o real e o virtual. E para essa conversa, eu tenho a honra de receber Cristina Coronha. Ela é pedagoga, psicopedagoga, neuropsicopedagoga, consultora educacional e escritora. Autora de livros como Guia para o Diagnóstico Psicopedagógico Clínico, Melhores Pais, Melhores Filhos e Educar por Exemplo. Cristina, ela traz uma visão prática e profunda sobre como a inteligência humana deve sempre estar no controle da tecnologia. Cristina Coronha, um prazer, uma honra te receber aqui no programa. Prazer é meu, muito bom estar aqui com uma jornalista aí tão importante aí para o mundo. Cristina, você tem uma trajetória incrível. Na abertura, eu dei uma resumida, mas explica pra gente como que foi que você se encontrou nessa carreira e como que foi aí a sua trajetória até hoje. Isso. Bom, é muito importante eu falar de mim, porque as pessoas vão entender essa minha paixão pela educação. Eu sou carioca, eu tive uma infância muito feliz, mas eu vivi muitas dificuldades na escola, muitas. Eu ficava sempre em recuperação, minhas irmãs eram exemplos de alunas, e eu não. As notas sempre muito baixas. E eu percebi que, durante muito tempo, eu carreguei esse estigma de que eu não sou inteligente, eu não sou boa. E eu sempre, desde pequenininha, eu dizia que eu queria ser professora e queria ser mãe. Aos 17 anos, mais ou menos, eu fiz o curso normal, me formei e comecei a trabalhar na educação. E eu, quando comecei, que eu percebi como é que essa vocação realmente fazia parte de mim. E desde então, quer dizer, hoje, né, são mais de 40 anos em educação, eu coloquei uma meta, que eu ia fazer com que todas as crianças vivessem uma realidade educacional diferente da que eu vivi. Porque eu sofri, eu achava que eu tinha muitas dificuldades. Hoje eu entendo que eu tenho um déficit de atenção, eu tenho um TDAH. Mas naquela época eu era chamada como uma menina que não queria estudar, né, que não tinha interesse, desatenta, bagunceira. E hoje eu entendo que não. Então eu coloquei como meta fazer com que as crianças, os adolescentes, eles percebam o melhor que ele tem. Eu digo que hoje eu sou consultora educacional para o desenvolvimento de valores, talentos e de inclusão também. Fazer com que todos percebam o seu potencial, a sua porção de vida, a sua vocação máxima. Então eu já faço isso, né? Mais, como eu falei, há mais de 40 anos. Vim morar em Juiz de Fora, tem mais ou menos uns 17 anos, que eu digo que aqui é a cidade maravilhosa. Que sorte a nossa! É. E eu, então, continuei trabalhando dentro da educação, né? Então, eu tenho toda essa formação desde a educação infantil, a educação básica, até a universidade. E hoje eu trabalho mais com a psicopedagogia, então as dificuldades de aprendizagem, como favorecer o desenvolvimento das crianças, e também a questão vocacional. Então, faço orientação vocacional também e reorientação de carreira. São as minhas metas aí. E eu sou uma estudante. Eu estudo muito, tenho ainda, né, eu coloco que a minha meta é escrever muito, porque eu acho que quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente tem o dever de dividir, de dar. Eu já tenho alguns livros, né, publicados, e o ano que vem sairão mais 2 livros práticos para trabalhar aspectos ligados ao que a gente chama de metacognição. Você também está estudando inteligência artificial, associando, né, ao seu trabalho no dia a dia. Então, muitos pais, eles ouvem ou já ouviram falar de inteligência artificial. Mas boa parte não entende, não sabe nem o que é o ChatGPT. Eu vou dar o exemplo do ChatGPT porque é o mais popular, né? E eles não sabem nem como isso impacta tanto a vida deles quanto dos filhos. E então, como você explicaria isso de uma forma simples para que eles possam entender de que forma que a inteligência artificial impacta na vida dos filhos? E como que eles têm que agir? Isso é uma pergunta muito boa, né? Eu venho dedicando a minha atenção à inteligência humana. E a inteligência artificial, ela faz parte da inteligência humana, porque foi uma criação do homem. São anos e anos de estudo, e ainda continuam, né? Porque a gente vê que há sempre um aperfeiçoamento. Então, são estudos, e esses estudos eles estão aprofundando em relação a esses recursos, essa tecnologia que é tão importante. A gente vê a inteligência artificial na saúde, na educação, na indústria, no desenvolvimento, né, do nosso mundo. Agora,
A palavra-chave, na verdade, duas palavras-chave, eu entendo que a gente precisa destacar aqui, que é o equilíbrio e o conhecimento. Então, tudo é muito importante, tem muito valor, desde que eu tenha o conhecimento. Não é informação. A informação é quando eu, superficialmente, eu vou colher alguns elementos sobre um determinado assunto. Conhecimento é quando eu mergulho e vou aprofundar, e vou tentar entender a causa, as consequências, o que é, criar os meus conceitos. Então, eu preciso de equilíbrio, ou seja, a inteligência artificial tem que fazer parte da nossa vida e da vida infantil, porque isso também é inclusão. Quando a gente fala em inclusão, uma criança que nunca teve acesso a computador, a um celular, ela não está incluída no mundo. Então, é inclusão também. Só que tem que haver uma dosagem. Os médicos, psiquiatras, os neurologistas de todo mundo já vêm fazendo um trabalho, uma pesquisa, e já mostram para a gente a dosagem ideal para que haja um desenvolvimento mais saudável das crianças. Que é o objetivo hoje dessa conversa. É fazer com que cada um perceba a importância da sua ação na vida dessas crianças. As crianças, elas não têm capacidade de monitorar, de se autorregular. Essa é uma função executiva muito importante, que a criança tem um cérebro ainda imaturo e ela não consegue fazer esse exercício. Principalmente, se eu não me engano, ali na fase dos 6, 7 anos, que é a fase da imaginação. Isso, nós vamos falar sobre isso. É interessante que a criança, nessa idade, nessa primeira infância, ela carece de elementos. A gente diz que ela vive numa nebulosa, então ela vive numa quimera, e ela não consegue tocar a realidade. Ela tem 3 grandes capacidades. Toda criança observa tudo, guarda tudo na memória. Então, imagina que a memória é como se fosse um baú, onde eu observo e guardo, sinto e guardo, tenho uma impressão e guardo. Porque as crianças são muito sugestionáveis e impressionáveis. E elas não têm distinção. Elas não fazem uma análise, isso eu quero guardar na memória e isso não. Tudo impressiona vivamente a criança, positivo ou negativamente. E além dessas 2 capacidades, tem o potencial de imaginar. Então, quando a criança vai criar as histórias dela, as brincadeiras, ela abre esse baú, tira esses elementos que ficaram ali e utiliza na própria vida. Então, ela não tem capacidade de refletir, discernir, de julgar. Essas habilidades, elas vão acontecer mais na adolescência. Quando vem, então, a idade da razão, essas capacidades, elas vão surgir, né? Isso faz parte da natureza humana. E a criança não tem isso. Então, os pais precisam entender que se a criança não tem a capacidade de discernir, de julgar, de avaliar o que é real, o que não é, eles têm que fazer, então, de julgamento, de análise, né? Eles precisam estar mediando todas as ações da criança com o mundo real, o mundo irreal, né? Com o mundo social, o mundo individual. Então, os pais precisam estar a todo momento, não só na vida das crianças, mas dos adolescentes. Porque, infelizmente, a gente vê crianças ingênuas, mas faz parte, né, da realidade, e os adolescentes que deveriam ter mais recursos, mais elementos, mais conhecimentos, estão muito ingênuos. Então, essa falta de percepção da realidade, a dimensão, né, até onde vai o virtual e o real, até onde eu preciso me envolver nesse mundo ou eu posso me recolher. Então, essa distinção, a gente vê que o adolescente ainda está carecendo desses recursos. Já mencionando, então, sobre esse assunto, eu vou trazer aqui algumas matérias que saíram esse ano. Uma mãe, vale refletir que é americano, tá? Os 2 casos. Um jovem, se eu não me engano, de 14 anos. Um jovem de 14 anos, segundo a mãe, se matou após ter interações sentimentais e sexuais com uma personagem que ele criou numa plataforma. E aqui, ó, como aparece para vocês o nome da empresa, Character.ai, né? E, inclusive, eu já procurei, ela está disponível no Brasil. E esse não é o único caso com essa inteligência artificial específica. Olha aqui. Chatbot encoraja menino de 11 anos a matar os pais por limite ao uso de telas. Isso vocês podem pesquisar aí no Google para vocês lerem as matérias. Eu peguei esses 2 casos para trazer aqui, porém tem vários outros. Então, como que os pais devem agir numa situação dessa? Toda criança e adolescente carecem de conhecimentos. A gente só adquire conhecimento com a vivência. A gente precisa instrumentalizar essas crianças no manejo desse conhecimento.
nós temos aí um mundo de informação. A criança abre o celular, ela tem um mundo aberto na mão dela, e se nós deixamos que isso transite de forma livre, eu não sei até que ponto meu filho está assimilando, ou de que forma ele está assimilando aquele conhecimento. Então, o primeiro recurso que eu sempre coloco para os pais é muito importante que haja muito diálogo. Eu tenho que formar essas consciências, eu tenho que dar elementos de conhecimento. Porque quando a gente pergunta a um jovem, ele diz, não, eu já conheço tudo, eu sei que isso é mentira. Mas uma coisa é ele saber que é mentira, outra coisa é ele conseguir fazer essa autorregulação do comportamento e dos pensamentos e das emoções também. Então, os pais precisam, primeiro, conhecer essas plataformas, conhecer esse universo tecnológico, todo esse mundo virtual, porque o mundo virtual ele é tão real hoje quanto o mundo real. Ele precisa entender esse mundo e pegar essas situações, essas experiências e trazer para dentro de casa. Fazer esse diálogo com os filhos. Para isso, os pais têm que agendar horário com seus filhos. Os pais precisam ter tempo de olhar no olho. Vários cientistas sociais falam isso. Hoje tudo é mediado. Eu tenho mãe que fala com o filho pelo WhatsApp. O filho está em casa no quarto, a mãe está na cozinha e eles se comunicam pelo WhatsApp. Meu Deus. Então, a dificuldade de olho no olho, porque quando eu olho o meu filho, eu entendo a repercussão daquilo nele. Eu sei se ele está bem, se ele não está, se ele está preocupado, se ele está comendo. Então, essa interação ela é fundamental. Para isso, eu preciso conhecer essa realidade, conhecer a realidade do meu filho, dispor de tempo para esse investimento. O olhar no olho, o conversar com o filho. E as conversas, eu sempre comento com os pais, para que eles criem também situações onde a conversa não seja diretamente feita com o filho. Ou seja, os pais trazem uma situação e eles colocam para a família, para pensar juntos. Ou então a mãe conversa com o pai ou com o companheiro, traz aquela reflexão e pergunta, o que vocês acham disso? Né? Envolver os filhos, ouvi-los, para que eles também se coloquem naquele lugar. O conhecimento, ele necessita de uma certa experiência, de uma certa vivência. E para que haja um conhecimento real, eu tenho que sentir aquela realidade. Então, eu só sinto quando há um ambiente de afeto, de envolvimento entre os pais e seus filhos. Uma outra coisa importantíssima que faz com que a criança entenda essa virtualidade, essa irrealidade, e viva mais no mundo real, é o contato com a natureza. Nós temos uma biofilia, ou seja, eu sou filho da natureza. Então, eu tenho que conviver com essa natureza. A gente vê como é que a criança gosta de animais, né, bichinho de pelúcia. Por quê? Faz parte mesmo desse interesse infantil e adolescente. Então, se eu cerco meu filho de estímulos naturais, contato com a terra, com a árvore, com os bichos, ele vai ajudar, ele vai se encontrar e vai ajudar nessa volta da criança com ele mesmo. Se eu estou nesse ambiente, eu vou criar mais serenidade interna, uma atmosfera de paz, porque é isso que a natureza inspira a cada um. Então, se o pai oportuniza toda semana agendar, eu digo que os pais têm que agendar horário com os filhos. Então, agenda, por exemplo, todo sábado, ir para a Universidade Federal, jogar uma bola com o filho, pé no chão, corpo nesse espaço, olho no olho, sem celular. Um outro dia, agenda de fazer jogos. Porque a criança, por que ela está imersa nesse mundo tecnológico? Ela não sabe brincar. Ela não foi ensinada a brincar. Até nas escolas, muitas vezes a gente vê o recreio, ele não é dirigido. Então a criança corre, sem nenhuma intencionalidade, só corre. Por quê? Porque faltam aquelas brincadeiras. A criança precisa ser ensinada a andar de bicicleta, pular corda, amarelinha, brincar de pique. Essas atividades, elas são naturais. E elas convidam aquela criança ou adolescente a voltar para si. Isso ajuda a fortalecer esse mundo interno, a criar uma imagem real de si mesmo e a ter mais defesa em relação ao que não é natural. Porque a sensibilidade, que é um radar psicológico, ele vai perceber e mesmo que ela não tenha conhecimento, ele vai dizer assim, não, isso não é bom. Então, esse julgamento vai a partir dessa vivência sensível
própria dessa nossa natureza aí, mais ecológica, mais naturalista, mais humana, mais natural. Cristina, é tanta coisa que a gente tem que conversar. Eu acho que assim, vamos ter que criar uma série com vários episódios. Mas faz muito sentido o que você falou, a parte da natureza, tanto que vários cientistas, um dos maiores cientistas de inteligência artificial, estão se mudando para a fazenda. A gente até está comentando o que eles sabem que a gente não sabe. Mas, enfim, porque eles ficam tão imersos ali na tecnologia que eles já estão se mudando para a fazenda. Estão precisando dessa fuga. Exatamente. Né? Então, olha só, o que os cientistas, os neurocientistas já estudaram e já comprovaram? Que a inteligência humana, né, se a gente for colocar o nosso desenvolvimento numa pirâmide, né, analogicamente falando, o ápice é o quê? A nossa cognição, a nossa capacidade de inteligência. Então, eu tenho uma pirâmide. Onde é que está a base dessa pirâmide? Todos os neurocientistas, eles corroboram com essa ideia de que a base, ela está no nosso sistema sensorial. Então, para eu ser mais inteligente, entre aspas, eu desenvolvi a minha capacidade de criatividade, de autonomia, né? Eu tenho que estimular os sistemas, os 5 sentidos, o meu sistema proprioceptivo, ou seja, o meu corpo no espaço. E não é só o espaço físico, é o espaço social e o espaço interno. E também o sistema vestibular, que é o equilíbrio. Então, eu tenho crianças que chegam aos 8 anos, não conseguem ler e escrever, os pais me procuram, e aí eu pergunto, a criança dorme na sua própria cama? Não. Isso não é propriocepção? A criança tem que entender esse espaço. A criança, às vezes, chupa chupeta, aos 8 anos. Nossa. A criança não anda de bicicleta. A criança, às vezes, toma mamadeira, come não com as suas mãos, mas com a mão da mãe. E aí, o que eu peço à mãe? Antes de qualquer intervenção pedagógica, psicopedagógica, cognitiva, vamos fazer mudanças nessa rotina. Trazer a criança para a fase do desenvolvimento dela, porque ela está atrasada. Isso corresponde a uma fase que a gente chama sensório-motor. A criança lá até os 3 anos é natural, depois não. Então, quando a criança começa a desenvolver aquelas habilidades que são próprias, ela começa a nascer para o mundo, começa a ter interesse pela escola e começa a ler. Então, muitas vezes a criança não tem lacunas, não tem transtornos, não tem dificuldades maiores, mas sim questões ambientais, naturalistas, né, que não estão sendo atendidas naquele momento. Então, a importância desse cuidado dos pais, desse conhecimento do que é necessário para o desenvolvimento dos seus filhos. E aí, para finalizar, então, eu tenho a inteligência, que é o ápice, e eu tenho uma base. Eu tenho que trabalhar na base. E a base é o natural. É a criança com ela, a criança com o pai, é o toque, é o cheiro, é o olho no olho, né? Eu insisto no olho, é a agenda. É quando a criança percebe que o pai está dedicando um tempo para ela. Uhum. Essa segurança, esse amor que vai refletido nisso, não tem preço. Isso é a maior estrutura, a maior segurança que a gente pode gerar no filho. Se existe essa falta, o que a gente vê? Eles recorrem a todo esse artifício. Então, essa experiência que você contou, quer dizer, ele criou um amor platônico, virtual, se entregou esse amor porque, na verdade, falta o amor de verdade, que é o que dá a segurança, né? E na falta de diálogo, que é o caso da outra criança, que com essa inteligência artificial aconselhou a matar os pais porque diminuíram o tempo dela de tela, foi a falta de diálogo dos pais, o conversar o olho no olho, do porquê que eu estou tirando um tempo de tela, mas também se tirou o tempo de tela para viver ali, exatamente, ele não ia para a inteligência artificial. É. E agora vamos falar dos pais. Eu, como mãe, eu tenho plena consciência de que é muita responsabilidade, é muita coisa para a gente fazer. Porém, é super possível. Tanto que eu estou conseguindo, né, equilibrar aí todos os pratinhos. Então, a minha sugestão para os pais, se vocês não têm a rede social X, que é a antiga Twitter, criem uma conta no Twitter e pesquisem as empresas oficiais das redes sociais. Então, eu vou considerar que hoje as mais usadas são a que a gente chama de LLMs. O que são LLMs? São inteligências artificiais de texto, que a gente engloba ChatGPT, Claude,
Mas a mais popular realmente é o ChatGPT. Então, qual é a empresa que criou o ChatGPT? É a OpenAI. Então, sigam a OpenAI. Qual é a empresa que criou o Cloud? Siga ela, porque é ali que vocês vão ter a informação atualizada. Porque tem muita informação. Se a gente for buscar todas, a gente acaba nem assimilando tudo que consome. E tem muito fake news também nesse meio. Então, vá nas fontes oficiais. Porque ali você vai ver o que a empresa está fazendo, pensando agora mesmo, a gente está gravando esse programa em dezembro, né, de 2024. Então, nesse período, a OpenAI, que é a mãe, né, do ChatGPT, ela está lançando várias coisas. Ela selecionou aí 12 dias e cada dia ela lança uma novidade. Então, ali, além dela apresentar essa novidade, ela também fala de ações da empresa. Então, fica mais leve para o pai assistir, entendeu? E eu queria aproveitar essa sua fala, e nós estamos falando do pai conhecer, né, todo esse mecanismo, essas plataformas, esses recursos. E o pai poderia navegar nessas plataformas junto com os filhos, jogar com os filhos, participar desse mundo virtual com o filho, mostrar ao filho também os recursos que ele usa, por exemplo, no trabalho. Isso atrai o pai e o filho e faz com que eles pesquisem juntos, tenham interesses em comum. Isso também é um recurso aí necessário. Tanto que eu vou te dar um exemplo. Teve uma mãe que comprou um curso específico de inteligência artificial para aprimorar o trabalho dela. A filha começou a se interessar. A filha de 11 anos, se eu não me engano. A filha gostou tanto e aprendeu com tanta facilidade que ela agora tem o seu próprio curso de inteligência artificial ensinando crianças a usar a ferramenta. Olha onde foi parar. E aí, complementando o que você falou, e eu concordo plenamente, tanto que eu já estou pensando nas férias, como que eu vou fazer com a minha filha, que tem 7 anos. O ChatGPT, a empresa do ChatGPT, lançou agora a inteligência artificial que se chama Sora. Basicamente, ela cria vídeos. E não é tão difícil assim. É exatamente essa evolução da inteligência artificial, ficar mais fácil e acessível para todas as pessoas. Então, pensa nas férias, juntar a família toda, vamos criar um filme. Olha, que interessante. Um filme da família. Exatamente. Isso, contar a nossa história, pegar alguns recortes, né, da vida, ou projetar no futuro. Exatamente. Livro, você falou, as escolas até que incentivam, eu acho isso fantástico, né? A minha filha, ano passado, com 6 anos, ela fez o livrinho dela. É possível escrever livros. Então, filha, me conte, já que ela está nessa fase da imaginação, me conte, vamos criar uma história. Como você falou, vai para a Federal, senta lá com o computador, ali naquela beleza da natureza, ela vai criar histórias. O ChatGPT vai ajudar a montar. Então, dá para fazer tanta coisa. Então, a gente está falando de utilizar a favor do desenvolvimento da pessoa, do ser humano. A gente tem uma referência hoje no mundo, né, que é o Howard Gardner. Ele fala das múltiplas inteligências. Mas ele é conhecido mais por causa desse trabalho. Só que ele tem várias obras, e uma delas, ele tem um livro que chama 5 Mentes para o Futuro. Ele diz que para a gente ter sucesso no mundo, para a gente viver esse futuro de forma inteligente, eu preciso de 5 habilidades. Olha que interessante. Respeito, ética, criatividade, síntese. Então, o que ele está mostrando? Que comportamentos, né, vão fazer com que eu tenha um destaque. Ou você está sugerindo que a gente utilize esses recursos, né, de forma criativa e unindo a família, trabalhando todas as questões de afeto também. Isso é criatividade, isso é síntese. Uma mente criadora, ela só pode criar se ela tem conhecimento, se ela tem uma sensibilidade. Porque eu entendo que a inteligência artificial, ela é o máximo da lógica do ser humano. Então, ela é a lógica pura. Agora, a nossa inteligência, ela é a lógica, ela é a sensibilidade, ela é a razão, ela é a consciência, ela é a intuição. Então, quando eu consigo utilizar todos esses elementos, eu consigo criar. E aí eu tenho autonomia, né, que a gente fala, né, autonomia intelectiva. Eu consigo produzir alguma coisa útil. No momento que os pais se apropriam desse recurso que hoje é o maior estímulo para as crianças, ele entende como funciona, utiliza isso de uma forma também atraente.
envolve os filhos para que eles superem essa inteligência, quer dizer, eu não vou usar esse recurso só como jogo ou como um instrumento ali de manipulação, porque eu digo que quem utiliza esses recursos só reproduzindo é um fantoche. Mas se eu entendo como funciona e vejo a perspectiva disso, aí tudo muda. Porque aí eu consigo usar essa criatividade, essa ética, porque é importante também essa atitude ética, esse comportamento adequado diante da tela, né? Então, eu entendo que esse movimento dos pais é um movimento que vai gerar benefício para todos, é para o relacionamento, é para a saúde psíquica dos seus filhos. Sim. Eu lamento ver tantas crianças doentes hoje. Os transtornos de ansiedade, os rebaixamentos na memória, dificuldades atencionais. Eu sei que nós temos aí transtornos, estudos sendo feitos, eu trabalho com isso. Mas até que ponto a falta de estimulação adequada, de um ambiente natural, de um tempo dedicado aos filhos, né, de uma ecologização das relações, a gente, né, exercitando isso, a gente não diminuiria todas essas lacunas que nós também estamos sentindo. Os adultos com falta de memória, e a gente está sempre culpando a Covid. Mas não é só a Covid, né? Existem muitas questões que fazem com que a gente viva o que é chamado da síndrome da urgência. O tempo não é amigo, o tempo é inimigo, a gente corre contra ele, e a vida fica esse vazio, esse corre-corre, que nunca é preenchido. Então, para preencher, a gente precisa de qualidade, de tempo e de disposição mesmo, e de compreensão para mudar essa realidade, né? Cristina, você que tem mais de 40 anos de carreira, então viveu muitas transições, surgimento do computador, do celular, da internet. Bom, comparando hoje com momentos importantes aí de transição da tecnologia, qual fase que você acha que foi mais impactada na saúde das crianças? Olha, o que eu sinto mais falta hoje na escola, estou falando de uma maneira geral, educação. Hoje eu dou consultoria em várias prefeituras, né, em relação à inclusão, em relação a esse encaminhamento mais assertivo para o desenvolvimento das crianças. E o que eu oriento todas as escolas é que elas criem esse ambiente mais natural possível, esse ambiente de brincadeira. A criança precisa brincar. A infância ela é feita de brincadeira. O que eu mais sinto falta nas escolas, e aí fazendo uma retrospectiva, né, do meu tempo, mesmo com toda a dificuldade que eu vivi na infância, eu sempre fui muito feliz e sempre desenvolvi muito e consegui canalizar o meu déficit de atenção e a minha hiperatividade, porque eu tinha muito contato com brincadeiras na rua, com muitas crianças, e aquilo me ajudou na autorregulação. Então, eu não tenho dúvida que hoje as escolas precisam desenvolver nos seus projetos políticos, pedagógicos, tem que desenvolver mais ações dessa natureza, sabe? Menos conteúdo, porque a informação ela é fácil, e mais ludicidade. E que esse conteúdo ele seja dado de forma lúdica também, prazerosa, que tenha uma finalidade, tenha uma inspiração em alguém ou em alguma coisa que futuramente vai gerar um resultado. Ou seja, a responsabilidade é dos pais, né? A gente sempre fala que a responsabilidade de educar é dos pais, mas a escola também tem ali o seu papel. Eu entendo que os pais têm a responsabilidade moral com a educação dos seus filhos. Eles são a figura mais importante. Eles têm que velar pelos filhos. O que é velar? Eu não vou dormir nunca. A gente não dorme. Eu também tenho 2 filhos. Então, a gente não dorme. Não dorme no sentido de que eu tenho que estar atenta a tudo, eu tenho que acompanhar esse desenvolvimento. A escola cuida da questão ética. A escola vai trabalhar os valores de relacionamento, as condutas, responsabilidade, né? Então, a escola tem um papel muito importante. Mas a família é a base. A família é a oficina insubstituível, onde se forjam essas bases da unidade humana. Vou dar um exemplo. Um pai, ele comentou que tem dificuldade de tirar a filha do quarto, e ela é adolescente. E aí a gente também tem exemplos de pais que têm dificuldade de tirar o filho do quarto, que está na fase ali do videogame. E olha que o pai joga futebol, chama o filho para ir jogar futebol, mas ele não quer jogar futebol, ele quer ficar no conforto ali do computador jogando. Como agir com essa geração? Isso. Então, eu entendo que a melhor forma é atuar com a sensibilidade. Quando a gente fala de mente para mente,
A gente não toca o nosso filho. Quando a gente fala de sensibilidade para sensibilidade, a gente consegue. Eu vou contar uma experiência muito simples. A minha filha, quando eu era pequena, adolescente, ela também teve a fase que ela queria andar sozinha, e ela queria sair da escola e ir para casa sozinha. Só que onde nós morávamos era um pouco deserto e tinham muitas obras. Então era perigoso. E eu sempre explicava para ela que não podia, né, mostrava a situação, e ela reagia, ela reclamava. Até que um dia o meu marido, sabiamente, disse para ela assim: filha, falando de coração para coração, filha, o papai tem tanto prazer em levar você para a escola. Deixa eu levar você para a escola e te apanhar, porque isso me dá uma alegria muito grande. Depois disso, ela nunca mais pediu para ir sozinha para casa. Então, o que eu percebo? O filho está lá, trancado no quarto, e o pai abre a porta e fala: vamos jogar bola, vamos ao cinema. E o filho não vai. E aí, o que acontece? É natural que o pai diga: também não quer fazer nada, também não vou chamar mais. Né? Uhum. Que aí é uma reação com outra reação. Então, por que tal fazer uma mudança nessa atitude? Na hora, por exemplo, da janta, tem que ser um momento sensível, agradável. O pai conversar com a filha e falar o prazer que ele tem estar com ela, ou com ele, que ele gostaria muito de jogar bola, que os amigos às vezes levam os filhos, e que ele queria tanto levar o filho. Como se o pai mostrasse para o filho que ele está fazendo aquilo por causa do pai. Não é porque eu quero tirar você do quarto. É porque eu quero estar com você. Eu preciso estar com você. Vamos só dessa vez comigo? Eu tenho certeza que essa atitude vai começar a mudar. Porque o filho, na verdade, eles ficam muito imersos nesse mundo porque eles não têm outra alternativa. Faz parte mesmo, a gente já vive... a gente vive imerso nessa realidade e nem pensa. Quando a gente muda esse cenário, trazendo outros elementos, outros argumentos de natureza afetiva, a gente acaba aproximando o filho, sim. E a experiência que eu tenho é que quando os pais chamam os filhos, convidam os amigos e também criam uma rede de apoio, essa é uma outra dica que eu dou para os pais. Porque não tem sido fácil a educação dos filhos, eu concordo. Mas a gente precisa de uma rede de apoio. Então, ser amigo dos pais, dos amigos do seu filho. Convidar, muitas vezes, os amigos do seu filho para ir em casa. Fazer alguma coisa diferente. Levar todo mundo para a festa. Envolver no cinema. Caráter, ele é formado pela impressão de estímulos. Positivos, negativos, naturais ou artificiais. Então, o nosso caráter... ele é formado durante toda a nossa infância, adolescência, até o início da idade adulta. Então, dependendo dos estímulos que eu imprima, eu vou ter uma fisionomia da minha alma, porque o caráter é a fisionomia da nossa alma. Então, quanto mais eu colocar nesses estímulos elementos de valor, de verdade, de sensibilidade, falar de coração para coração, mudar a maneira de lidar com o filho, não reagir, porque a gente acaba reagindo com o filho. Quando a gente vê o filho trancado e o filho não quer largar o celular, e a gente acaba arrancando o celular da mão dele, e aí piora a situação. Isso tudo vai gerando um afastamento. Então a gente tem que utilizar a nossa inteligência, usar os recursos mais sensíveis, porque é dessa forma que a gente vai atrair esse adolescente, chamando com o nosso coração. Eu entendo que essa é uma forma. É difícil? É. Mas isso exige muito de nós. Então, eu estou envolvida lá, por exemplo, estou preocupada com... eu tenho que entregar um projeto, eu estou envolvida, eu tenho que passar a noite inteira trabalhando. Tenta envolver o filho nisso. Não afasta o filho, não se tranca no quarto, não. Traz o filho, põe o filho do seu lado e fala assim: filho, olha só, eu tenho que apresentar esse projeto, olha, me ajuda, o que eu posso fazer? Me dá uma solução, você é tão criativo, me ajuda aqui, nem que seja assim, olha... anota isso para mim, ou digita para mim, inventa alguma necessidade para que esse filho sinta que ele é importante, que ele pode te ajudar naquele momento. Então, não é só a gente que ajuda o filho, é o filho também que pode ajudar. Isso tudo são manifestações. Eu não tenho dúvida que o que falta no mundo é amor. Volto a dizer, eu não estou dizendo que os pais não amem seus filhos, jamais, porque o amor...
ele é um sentimento instintivo, mas o amor ele tem que ser vivido, ele tem que ser sentido, ele tem que ser um comportamento. Eu vou fazer algumas ponderações. Por exemplo, quando você fala da mãe ou do pai que precisa entregar um projeto, e eu super entendo porque já vivi isso. Mas foi exatamente entendendo sobre inteligência artificial que eu usei essa ferramenta a meu favor para agilizar tarefas repetitivas. Então, a inteligência artificial, sério, gente, ela realmente agiliza o nosso tempo, ela agiliza o processo para que sobre tempo para a gente ter tempo para os nossos filhos e tempo de qualidade. Porque eu acho que a criança, ela não considera o tempo que ela está. Não é quantidade, é a qualidade. Você deu o exemplo do levar a sua filha para a escola, né? A Yasmin também chegou nessa fase, eu quero ir sozinha. Falei, meu amor, vamos entrar num... O que você acha? A mamãe quer te levar na escola e você quer ir sozinha. Eu posso te deixar poucos metros da escola? Só para ir começando. Ela, sim, mamãe. Aí ela foi andando até a porta e nem olhou para mim. Mas no quarto, no quinto dia, porque já passou aquela novidade para ela passava a andar, mas sempre me olhar. Tipo, mamãe tá aqui, tá me olhando, tá me olhando. E aí só quando ela entrava, eu fechava a porta, dava tchau. Eu falei, tá vendo? Para ela, não sei se... Aí você vai saber, né, obviamente, me explicar melhor. Se ela quis ser um pouco independente ou, de repente, copiar alguma atitude de alguma amiguinha, não sei. Mas no final das contas... fazia toda a diferença eu estar ali olhando para ela, eu que sentir a proteção. Isso. Olha, você falou de um elemento que eu vejo importantíssimo, que são os acordos. Uhum. Muitas vezes a gente quer que as coisas aconteçam no nosso tempo. Então, meu filho tem que entrar 1 hora na escola, ele ainda não almoçou, não botou a roupa, e aí eu começo a gritar, põe a roupa e corre. Né? Por quê? Porque a gente está sempre com aquela pressão do tempo. Então, quando eu crio acordos com os filhos, e isso tem a ver com os limites, tem a ver com estruturar uma rotina. A rotina também, ela favorece essa formação desse caráter. Eu tenho que ter uma expectativa, isso diminui também a ansiedade da criança. E esses limites, olha, até tal hora você tem que se arrumar, até tal hora tem que almoçar, trabalhar com horas, né, responsabilidade e o acordo. Então, você mostrou que você respeitou essa vontade dela de ser independente. Uhum. E isso é muito bom. A criança que quer essa autonomia, que quer essa independência, ela está dizendo o quê? Eu já estou conseguindo me virar sozinha. Uhum. Eu já consigo caminhar sem a minha mãe o tempo todo. Uhum. Às vezes, ela também está querendo mostrar para os amigos. Mas isso faz com que ela manifeste para a gente esse sentimento de segurança em relação à capacidade que ela tem. Então, negociar. O celular. Tá, você tem quantos anos? Então, olha... Você quer o celular? Tá, então, tantas horas, vamos fazer dessa forma. Quando não há uma imposição e quando há uma explicação, porque toda criança e adolescente necessitam de explicação. Saber ensinar significa ter uma ilimitada paciência, uma ilimitada tolerância, uma capacidade de penetrar nas mentes e dominar a ciência da espera. Os pais têm que dominar a espera. Não vai acontecer de um dia para o outro um amadurecimento, um entendimento, uma colocação mais amadurecida. Não vai. Né? E mesmo que você tenha mais de um filho e um se coloque dessa maneira, o outro vai ser diferente. Mas é a espera. E essa espera, ela tem que ser feita dentro dessa paciência inteligente. A paciência não quer dizer que eu vou ficar esperando o tempo e ela entender. Não. Eu tenho que trabalhar o tempo inteiro. Eu sei que é difícil, mas a palavra que eu uso, o verbo é velar. Velar pelos nossos filhos. A gente não dorme. A gente cochila. Uhum. A gente relaxa. E daqui a pouco a gente volta a trabalhar. Buscando os melhores momentos de ensinagem. Porque a gente só aprende nos momentos de alegria. A gente só aprende quando existe um ambiente favorável de amor e de afeto. Perfeito a sua colocação. E como mãe, teve uma palavra que também fez muito sentido, do ser persistente, o não desistir. Porque tem hora que a gente está tão cansada, mentalmente cansada, e fala assim, deixa para lá. Só que se você não se colocar até um limite, o deixa para lá vai ser todos os dias. Exatamente. O que era para ser um dia, 2 dias, uma semana, virou um ano. Como é que a gente tem que cuidar das nossas palavras? Sim. A palavra, ela é um valor ético de cunho moral. A palavra, ela tem que inspirar
e ela tem que motivar o outro. A palavra não pode destruir. Quando o pai, às vezes na raiva, diz: eu não aguento você, vou mandar você para o seu pai, né? Sim. Eu sei que o dia a dia é difícil, mas a contenção é o grande valor dos pais, ou tem que ser o grande valor dos pais. Porque no momento em que eu emito essa palavra, eu posso estar quebrando ou diminuindo a força dessa linha. Para a gente sabe que essa linha não vai quebrar, né? Não vai soltar. Mas para o filho isso pode ter um impacto muito grande. Então, acreditar no filho. Uma coisa é você dizer: você hoje está impossível, que ele está. Outra coisa é: eu não aguento você. E, Cristina, se em algum momento os pais cometeram essa falha, às vezes por repetição, né, de educação, isso eu acho que acontece muito, eu vou dizer, eu penso assim, tá tudo bem se errou. Exatamente. Não se cobre Exatamente. agora, daqui para frente vamos mudar. Isso. E o que a gente tem que fazer? É trazer. Então, se eu falei, né, e depois a gente se arrepende, tem que ter um momento, a gente tem que criar um momento, não é na hora, falei e pedi desculpas. Não adianta, porque o sentimento está ali. É criar um ambiente depois, um ambiente muito afetuoso, onde a gente vai falar das nossas fraquezas. Isso. A gente vai falar: olha, filha, poxa, naquele dia eu falei, eu fiquei tão mal comigo. Então, voltar a atenção para si mesmo. Falar: olha, eu fiquei tão mal, o que você achou disso? O que você achou? Você entendeu por que a mamãe falou isso? Ou você entende por que eu estou me sentindo mal? Você consegue perceber a dimensão do meu incômodo? Então, quando você traz a criança para essa reflexão e que ela sente que é sincera, e você está falando de coração para coração, a sensibilidade ela capta e perdoa. Por quê? Porque existem milhões de outras coisas que envolvem e que fortalecem esse vínculo, essa amizade. Porque errar, né, todo mundo, não, somos humanos, mas nós precisamos corrigir os nossos erros, mas com a dignidade da sensibilidade, que eu digo. Não adianta só friamente: filho, olha, desculpa, errei, tal, vamos embora. Não. Tem que ter toda uma atmosfera para que haja uma reciprocidade, para que haja uma compreensão naquela alma que está recebendo aquilo. Hoje, a neurociência, né, e a ciência, ela tem trazido tantos conhecimentos maravilhosos, e a gente tem que falar da epigenética, né? A epigenética é uma linha de estudos onde eu entendo que eu posso mudar a genética. Então, às vezes, a gente repete comportamentos dos nossos pais, dos nossos avós, e aí a gente atua de forma natural, porque foi natural, entre aspas, mas a gente já sabe que existe uma possibilidade de mudar essa genética. Por quê? Porque a gente tem muito conhecimento. E as inteligências artificiais estão trazendo todas essas informações. Essa possibilidade de eu fazer diferente, de eu fazer melhor do que o meu pai. E se eu errei, por exemplo, digamos que eu atuei da mesma forma que o meu pai atuou comigo. É o momento de eu sentar com meu filho e falar: olha, lembrei que meu pai fez isso e sabe que eu senti muito. Então, na hora que eu falei para você, voltou aquela sensação ruim. E eu falei: não vou mais fazer isso. Eu sou diferente, eu posso mudar essa linha genética e genésica, né? Porque tem a ver com comportamento. Eu posso mudar essa linha aí, porque eu já tenho mais conhecimento, eu tenho você que está me ensinando, eu tenho mais recursos. Não importa a idade do filho, a mãe e o pai têm que ter essa consciência de virar essa chave, porque quanto mais tempo demora, mais difícil fica, porque a gente vê pais que tem 50 anos, filho 30, que não consegue mais se reconectar, porque lá na infância criou ali um trauma, né? Mas o negócio é não desistir. Não importa a fase. Eu entendo que a educação, para que a gente consiga alcançar o outro em termos de entendimento, a gente precisa lançar mão de 3 grandes leis. São leis da educação. A lei do afeto, a lei da repetição, porque a gente só aprende com a repetição, e também a lei da analogia. Então, vou usar uma analogia aqui, né? Eu entendo que nós somos como se fossem pedras brutas. Nós nascemos brutos, no sentido de
fomos lapidados. Então, a gente tem as tendências negativas, os nossos erros, né? E eu convivo com outras pedras. Qual é o objetivo da vida? É fazer com que essas arestas, essas pontas que eu tenho, elas fiquem desbastadas, elas fiquem mais arredondadas. É igual a história do rio. As pedras lá da nascente, elas são toscas, pontiagudas. Quando elas vão rolando e fazem todo o percurso do rio, quando elas chegam na foz, elas estão redondinhas, lindas. Por quê? Porque elas aceitaram o atrito. Então, a convivência humana é a possibilidade que eu tenho de atritar com o outro e desbastar as minhas arestas, as minhas imperfeições. E também aprender com o outro. Porque se você tem algumas habilidades e eu não tenho, na convivência eu vou aprender que eu posso ter porque você está me inspirando aquilo. A inteligência artificial, ela é um instrumento importante, ela vai favorecer o meu crescimento, o meu desenvolvimento, desde que esteja sobre um amparo dessa inteligência, dessa habilidade nossa, e que eu aprenda com o outro como usar, né? Porque aí sim eu vou estar trazendo esse recurso ao meu favor, né? Benefício da minha vida, e não me afastando de mim mesmo e me afastando da realidade. Cristina, foi um prazer. Não dá vontade, assim, dá vontade de ficar aqui mais tempo, mas vamos pensar num outro programa, um outro tema, para a gente conversar. Muito obrigada pela sua participação. É sempre muito bom a conversar com você, a gente aprende tanto. Eu queria agradecer também, falar que eu estou à disposição, né? Eu sou uma estudiosa, eu digo que eu estudo muito e estou sempre aprendendo, sempre. E a minha maior inspiração são as crianças que estão comigo hoje, né, sobre os meus cuidados, e também os pais que generosamente aceitam toda ajuda. Então, eu sou muito feliz poder contribuir e aprender tanto. E o Growcast fica por aqui e a gente se encontra no próximo episódio. Até lá, tchau, tchau.